Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é José do Espírito Santo, presidente da ONG, organização não governamental, chamada Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito. Tudo bem, Espírito Santo? Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Uma primeira pergunta que eu queria fazer a você, Espírito Santo, é em relação às atividades da sua ONG. O que ela se propõe a fazer? Perfeitamente. A nossa ONG, ela se destina a colaborar com as autoridades públicas, com as entidades que cuidam e trabalham com o assunto trânsito, com os institutos de pesquisa, com as universidades e com a comunidade, no sentido de obtermos assim, um clima de convivência harmoniosa e pacífica, de paz social, de harmonia, em termos de uma boa convivência, uma convivência civilizada no cotidiano, no trânsito urbano e rodoviário de todo o país. Você falou em comunidade. Como é que o cidadão pode entrar em contato com a ONG? Assim, nós temos um site na internet, que é www.ist.org.br, e através desse site o cidadão pode se inscrever como voluntário, exatamente no sentido da ONG, de obtermos assim, a paz, a convivência social pacífica, harmoniosa, e que nós tenhamos assim, pleno respeito uns para com os outros na vida das cidades. E, Espírito Santo, você é um estudioso do assunto trânsito, né? Na sua visão aqui em Brasília e no Brasil como um todo, você acha que nós temos progredido em termos de cidadania ou ainda está prevalecendo aquela lei do mais forte no trânsito? Não, a coisa melhorou. O código ele foi realmente assim, sucesso, né, em parte dessa melhoria, né? Muita gente não acreditava nisso, mas na verdade foi. Porque, num primeiro momento, principalmente, o código deu um susto nas pessoas, porque ele viria assim, com aquele rigor tremendo. Houve assim, um certo preparo da mídia. A mídia teve um papel fundamental nisso, de preparar as pessoas para receber o código. Mas um segundo passo, houve um problema que a gente não esperava, que era exatamente assim, uma certa inação das autoridades governamentais no sentido de aplicar adequadamente essa lei. E eu acho que uma das grandes conquistas foi realmente a era eletrônica, não é? Quer dizer, hoje nós temos aí os controladores eletrônicos de velocidade que realmente diminuíram o índice de violência no trânsito. E nós temos aqui no programa atacado muito essa questão do pardal, não é? Você acha que o pardal não poderia ser substituído pelas barreiras eletrônicas, que são um instrumento mais visível e que acaba reduzindo efetivamente a velocidade, porque o motorista vê e reduz. Quer dizer, eu acho que o legislador, e você participou da elaboração do código, acho que ele enxergou a ideia do controlador eletrônico de maneira a reduzir a velocidade média da via. Se ele não vê o pardal, ele vai continuar correndo do mesmo jeito. Você não enxerga dessa maneira? Não, é evidente. Eu acho que a tecnologia tem que nos acompanhar. Nós não podemos ficar alheios a isso, né? O nosso temor é que chegue aí a uma fiscalização geral de tudo que está se fazendo nas ruas e nas cidades, né? Hoje já existe assim, até existem estudos a respeito dessa preocupação, fundada inclusive nos estudos filosóficos de muita gente que já prevê isso como uma certa perda da liberdade do cidadão. Mas para o conteúdo assim, de fiscalização e da autoridade pública saber o que está acontecendo, os equipamentos eletrônicos são extremamente importantes. Eu vejo com muita simpatia a questão das barreiras eletrônicas, porque aquilo é um tipo de um portal pelo qual a pessoa vai passar, aquilo tem uma simbologia de que você está passando por uma fiscalização. Agora, o pardal já fica ali escondidinho, já fica ali sorrateiro, fica assim parecendo aquele ambiente de traição da pessoa. Eu não gosto muito disso. Acho que as coisas têm que ser abertas. Numa sociedade democrática, nós temos que ter abertura, nós temos que ter cristalinidade nos comportamentos, tanto do cidadão para com os governos e do governo para com o cidadão. É indiscutível a vantagem do pardal, só que ele deveria ser mais aparente, bem sinalizado, não é verdade? Porque nós temos recebido aí telefonemas, os telespectadores têm nos escrito. A grande queixa, Espírito Santo, é em relação à indústria das multas. Por exemplo, velocidade do eixo, que já foi motivo de matéria aqui no nosso programa, do Pistão Sul de Taguatinga,
da estrada Parque Dom Bosco, do Lago Sul. Quer dizer, são vias que o cidadão é multado, às vezes, a 66, 67, 68 quilômetros, que poderiam ser perfeitamente possíveis de se transitar a 70 quilômetros por hora. Quer dizer, você não enxerga que até a velocidade média, a velocidade máxima das vias poderia ser aumentada um pouco mais para evitar essa sensação de indústria de multa? O que tem que ser feito, Délio, é o seguinte, é um estudo técnico e que seja transparente para a sociedade. Se vierem os engenheiros de trânsito e disserem que tem que ser 60 quilômetros na via X, Y, Z, então 60 quilômetros, porque está provado no estudo técnico que isso é assim. O que a gente não admite é que isso seja feito sorrateiramente. Que por simples portaria se mude a categoria das vias sem avisar os cidadãos, sem orientá-los adequadamente, né? E fazendo com que eles se sintam surpreendidos quando recebam a notificação das infrações nas suas residências, ou às vezes nem recebem a notificação, o correio vai lá 1, 2, 3 vezes e a autoridade pública não tem um cuidado, que é um cuidado que viria a seguir, que é notificar por edital. Eu não tenho esse cuidado. Então, o processo está todo errado, né? Então, e essa situação do cidadão traído, do código não cumprido, no sentido de não se fazer valer a questão da educação, isso é que é ruim. Então, a indústria de multas, né, que é também um corolário disso aí, não só no tocante a trânsito, mas por causa da carga de impostos terrível que nós temos no Brasil em cima dos cidadãos, né? Basta ver aí o índice numérico da arrecadação da Receita Federal, todo isso é divulgado todos os dias, não é novidade, né? Então, junta-se essa ideia da arrecadação da goela larga do poder público. Junta-se a ideia da multa chegando em casa, cobrando 500 e tantos reais, às vezes por causa de 1 quilômetro numa via, a pessoa fica revoltada, e com razão. E parece que estão esquecendo a cultura, o agente de trânsito parece que está esquecendo a cultura da abordagem. Quer dizer, hoje o agente está multando o motorista a longa distância por não estar usando o cinto de segurança, por exemplo. Não te parece, ou mesmo falando no celular, o celular me parece mais evidente, mas o uso do cinto, você acredita que um agente de trânsito a longa distância possa verificar corretamente o uso do cinto? Pois é, essa questão da abordagem é primordial. Eu acho que algumas infrações têm que ser a abordagem. O caso do cinto é típico, porque se o código objetivo orientar e educar as pessoas, não é mais seguro que se aborde a pessoa, fala para o cidadão, por gentileza, coloca o cinto. Você estava errado, né? E é muito mais assim, tranquilo, o cidadão vai se sentir muito mais reconfortado na convivência pacífica das ruas por causa de uma abordagem feita com educação. Não é o que tem acontecido coisas assim, um pouco com muita dificuldade por aí afora, abordagens agressivas, o indivíduo parece que está com raiva do cidadão, às vezes parece que ele recebe ordens lá nas unidades de produzir um determinado número de multas por dia. Isso é ruim demais. O cidadão se sente traído com essa situação, ele não colabora com o governo nessa parte, né? E esse motorista se sentir prejudicado, você acha que ele, ao recorrer às JARes, ele tem sido atendido devidamente, como é que o código determina? No meu modo de entender, está tudo sendo feito errado, porque você veja bem, o que você recebe em casa naquele documento é uma simples notícia de que você cometeu uma infração, né? Tudo bem, isso deveria ser esclarecido às pessoas que você cometeu infração em circunstâncias A, B, C, D, aquelas enumeradas no código, e dá a você um prazo para você se explicar, se defender. E a partir disso, né, esse processo ir à mão da autoridade, a autoridade lavrar, porque isso está escrito na lei que tem que ser feito assim. A lei, inclusive, usa o verbo no imperativo, julgará a consistência do auto de infração. Então, significa o seguinte, que está sendo feito errado, porque não há julgamento nenhum, o indivíduo só deveria realmente pagar a multa depois desse julgamento feito. E isso não está acontecendo. Mas como existe lá no documento que se ele pagar dentro de tantos dias tem um abatimento, ele corre lá e paga, e significa que ele concordou com aquela situação, mesmo que esteja errada. Então, eu acho que, e outra coisa, as JARes no país inteiro não tem estrutura nenhuma, principalmente assim nos municípios que estão implantando. Eles estão implantando isso mais para arrecadar dinheiro, infelizmente.
E aí que vem essa dificuldade. E no Distrito Federal não tem sido diferente, não. Infelizmente, aqui não tem sido diferente. Então, pelo que eu tenho visto aqui, eu conheço lá a estrutura, são salinhas pequenas, não tem nem funcionários direito para explicar isso às pessoas. O indivíduo recebe os resultados dos recursos que faz pelo computador, parece que o computador é que emite a resposta, entendeu? Porque são 3 linhas só de comunicado. É um comunicado assim, até padronizado pelo computador. Parece que é só dar um toque na tecla e o computador emite uma resposta. Não, está arquivado porque é intempestivo, está arquivado porque é isso, porque é aquilo. O computador é que está dando a resposta. E não é certo isso, porque o correto é que seja feita um estudo do caso para que... E caso a caso. Caso a caso, porque cada caso é um caso. Eu acho que esse assunto é de extrema importância e o que você está aqui nos revelando, com certeza nós vamos fazer uma matéria específica sobre esse tema e vamos ouvi-lo novamente. Existe assim uma cadeia de recursos, né? Do recurso das juntas administrativas de infrações, deveria haver, ou deve haver, ou há, né? Pela lei, um recurso ao Conselho Estadual de Trânsito. Aqui no Distrito Federal tem o nome de CONTRANDIF, é Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Nos estados é Conselho Estadual de Trânsito. O papel desse conselho, que também ninguém na sociedade nem sabe que existe, que é o seguinte, é dar as direções para que os agentes de trânsito, para que o DETRAN cumpra as suas obrigações para com o cidadão. E a gente aqui nem ouve falar nesse conselho. E, ademais, é o seguinte, veja bem, se nem existe assim essa propósito de consultar ou de fazer o recurso para a Jari, muito menos o indivíduo fica danado da vida, fica raivoso porque não recebe uma resposta ilegal e mal feita, né? E ele deixa isso para lá. Cidadão que sai perdendo. Mas nós vamos voltar a esse assunto. Eu, antes de me despedir de você, eu queria dizer ao telespectador que o Dr. Espírito Santo tem uma publicação, Trânsito e Cidadania, que trata de comentários ao Código Brasileiro de Trânsito. É uma leitura extremamente interessante, eu já conheço, e queria até lhe perguntar onde é que está sendo disponibilizado para que o cidadão, o telespectador, possa adquirir seu livro. Esse livro, ele é um livro publicado por meio da imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, e ele é comercializado ao preço de R$20 e através do nosso site www.ist.org.br. É só acessar lá e a gente faz o contato. Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença. Com certeza nós vamos voltar a esse tema das Jares num próximo programa com matéria específica.